Prezados amigos do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, aqui estamos na sede do Instituto para tratarmos de mais um aspecto da Revolução Francesa. Hoje será um personagem. A Revolução Francesa gerou muitos personagens que nós conhecemos. Em primeiro lugar, o rei, que fez parte da Revolução Francesa, foi empurrado dentro da Revolução e, com a sua falta de decisão, embora um personagem venerável, com sua falta de decisão, de força, de resolução, ele acabou cedendo em quase tudo à Revolução Francesa. Ele, que era chamado de tirano, pobre rei, foi tão suave como um cordeiro que se entregou na mão daqueles péssimos revolucionários. Danton e Robespierre, nós conhecemos muito bem. Marat, deles todos já falamos, são personagens desse acontecimento. Sendo um dos acontecimentos principais da história da humanidade, a Revolução Francesa gerou personalidades várias, como estes que acabo de citar. São personagens que, sem considerar o rei, de modo algum, mas Marat, Robespierre, Danton, eles se tornaram símbolos do espírito da revolução, do espírito de revolta, de destruição, de traição. E sendo símbolos daquele espírito da Revolução Francesa, eles marcaram o espírito das gentes até hoje. Eles ficaram na história. Nós temos exemplos em outros acontecimentos, bons acontecimentos, como a história das descobertas marítimas. Cristóvão Colombo, pelo seu arrojo, por sua coragem, sua determinação, ele ficou como um símbolo da era dos descobrimentos por ter chegado à América. Dos descobrimentos, já que falamos deles, o Colombo não é o único. A epopeia portuguesa brilha no firmamento das navegações com Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, o então tenebroso caminho das Índias, descoberto com o heroísmo e a vontade de vencer dos portugueses que, caracterizados por Camões, dizia que foram além daquilo que prometia a força humana. Camões pegou muito bem esta característica dos grandes acontecimentos, ou melhor, dos personagens que marcam os grandes acontecimentos. Eles foram além da força humana. É isto que marca o espírito das gentes, seja para o bem, como no caso das navegações e das descobertas, seja para o mal, como no caso da Revolução Francesa. Eles ficaram como símbolos daquele espírito, daquela ação demolidora de aspectos da civilização cristã. Hoje nós trataremos de Joseph Fouché. Joseph Fouché. Ele atravessou toda a Revolução Francesa, desde que foi eleito deputado à Convenção. Depois a Revolução se metamorfoseou no governo de Napoleão, participou do governo de Luís XVIII, irmão do rei, de quem Napoleão era inimigo, e terminou calmamente a sua vida lá pelo ano de 1823, muito rico, fora da França. Fouché, ele se lançou no panorama revolucionário como um orador terrível, demolidor. Seus adversários tinham medo de enfrentá-los e logo que ele adquiriu um pouco de poder, concedido pela Convenção Nacional, que governava a França, ele, não se contentando em demolir os seus opositores com a palavra, ele os enviava para o cadafalso, para a guilhotina. E, tendo atuado, sobretudo, na segunda cidade da França, que é Lyon, Lyon era a segunda cidade da França, até hoje ainda é, lá ele foi terrível, uma cidade de uma população conservadora,
Por isso, Fouché foi aí enviado para arrasar essa cidade. Ele ficou conhecido na história como o Carniceiro de Lyon. Ganhou tanta fama lá pelos fins do ano de 1793, que no ano seguinte, menos de um ano depois, em julho de 1794, ele articulou a queda de Robespierre e derrubou Robespierre quando Robespierre estava no auge do seu poder. Era, portanto, um político, era, portanto, um revolucionário feroz que sabia agir muito bem em proveito próprio. Quando Napoleão deu uma nova feição à Revolução Francesa, a Revolução Francesa chegou a um ponto de esgotamento. Ninguém aguentava mais o caos, as mortes, o sangue, a destruição das instituições. Então, Napoleão veio como general vitorioso. As batalhas por ele ganhas no exterior lhe deram prestígio interno, até que ele se proclamou imperador e se auto-coroou na presença do Papa em Notre-Dame de Paris. Fouché passou da Revolução Sanguinária a esta nova monarquia napoleônica. Era um império, mas era uma espécie de ditadura napoleônica. Ele foi chefe de polícia de Napoleão, terrível, temido. Foi embaixador de Napoleão em Roma. Ele que tinha perseguido os católicos. Quando Luís XVIII subiu ao poder após a queda de Napoleão, em 1815, Fouché se apresentou sendo um alto personagem do governo de Luís XVIII, o governo legítimo de Luís XVIII. É difícil de entender como Luís XVIII pode ter aceitado Fouché como um de seus ministros, uma vez que Fouché, como deputado à convenção, tinha votado a morte do rei Luís XVI, irmão do Luís XVIII. Esses são os acontecimentos inexplicáveis da Revolução Francesa, no momento de perda do caráter, de uma hesitação profunda dos espíritos que tinham perdido os conceitos básicos que animam uma sociedade, que animam uma civilização. Essa perda se deu, nós já explicamos anteriormente, através da filosofia do iluminismo, modificando as crenças francesas, sobretudo na alta nobreza. Uma das crenças, a principal delas, é menosprezando a religião, lançando a moda do ateísmo. Era muito bonito ser ateu. E pouco antes, a filosofia de Fénelon, eu apenas repito, que recomendava aos detentores do poder de não reagir em relação aos atos de rebeldia. Não seria humano, não seria cristão essa reação. As coisas voltariam a ser o que eram, calmamente, sem grandes batalhas, sem grandes lutas. Essas duas partes da tenaz revolucionária. Fénelon, um bispo, lançava essa doutrina baseada na caridade cristã, e o iluminismo, ateu, lançava a sua doutrina baseado no florescimento de um novo Estado, o novo Estado da nação francesa, que floresceria como nunca visto anteriormente. A convenção que governava a França se tornou uma ditadura. Foi a primeira ditadura em nome da liberdade. Não pode haver contradição maior do que esta. Liberdade com ditadura. Mas foi a primeira que lançou esta incongruência profunda no Estado francês. A convenção se declarou o único impulso a ser dado ao governo francês. E com mão de ferro foi suprimindo as liberdades. Com mão de ferro, Pierre Gachot, autor já citado aqui algumas vezes, diz que o terror era a essência da Revolução Francesa. Do início ao fim, da queda da Bastilha, em julho
de 79. Em outubro, arrancam a família real de Versalhes e, no meio de horrores e de ofensas, a Revolução a torna prisioneira em Paris, no Palácio das Tulherias. Era o terror desde o início. Tendo a Convenção, em fins de 1793, se declara a única força, o único impulso do governo francês, ele estabelecia pela primeira vez essa ditadura, em nome da liberdade, em nome da fraternidade, matando copiosamente, como nós vamos ver em seguida. Uma vez estabelecida a ditadura, lança a lei do recrutamento. Não existia recrutamento na França. A monarquia jamais recrutou soldados. Não havia o serviço militar obrigatório, absolutamente não. Alistava-se quem quisesse, tinha seu salário. Havia muitos nobres com exércitos próprios a serviço do rei. Os nobres pagavam esses militares. Alguns pagavam muito bem. E assim, a França teve exércitos heróicos e de grande valor. O que era a lei do recrutamento? Era obrigado a trabalhar gratuitamente para o Estado homens, mulheres, velhos e crianças. Eles eram tirados do seu lar para exercer um trabalho onde quer que fosse mandado. Se alguém não fosse, era suspeito. E ser suspeito naquela época significava quase que imediatamente a guilhotina. Ainda não era o ano de 1794, quando aí sim a lei dos suspeitos tinha declarado: todo suspeito é um condenado, todo suspeito é culpado. Uma outra lei digna de se citar neste período da ditadura da Convenção é a lei da expropriação. Os ricos, os comerciantes, os grandes proprietários passaram a ser expropriados. Foi estabelecido para todos esses expropriados um salário único. E esse salário único, o valor, era metade do salário que existia no início da Revolução em 1789. O povo não se conforma. Com a lei do recrutamento, as famílias eram desfeitas, os mosteiros, os seminaristas, os padres, eram mandados para o campo para trabalhar ou para o exército, a fim de matar católicos. Eles não queriam isso. Muitos não fugiam, não apareciam. Começam então as prisões em massa. As prisões em massa destes refratários, dos que não queriam servir à Revolução. Novas fornadas para a guilhotina. Eles chamavam de fornada, é o termo francês. Como se põe pão no forno e tira uma quantidade de pães recém-assados, eram as fornadas da guilhotina. E para isso foram suprimidos os processos e as testemunhas. Bastava o juiz acusar. Assim foi que, entre abril de 1793 e julho de 1794, quando caiu Robespierre, só em Paris foram executados 2.596 condenados e julgados sumariamente. Só em Paris. Na França inteira, 12 mil. Desses 12 mil, meus caros amigos, 4 mil eram camponeses e 3 mil eram operários. Ora, essa ditadura era estabelecida em nome do povo e para o bem do povo. No entanto, a maior parte dos guilhotinados, dos condenados, não era constituída de nobres ou de sacerdotes, seminaristas, monges, mas de camponeses e de operários. Mais uma incongruência profunda da Revolução Francesa que nós precisamos conhecer, porque, em geral, a Revolução Francesa é louvada pelos livros escolares como uma nova era de progresso e de liberdade na história da humanidade. Mesmo assim, a guilhotina trabalhava lentamente. As execuções não iam, embora 30, 40 pessoas por dia, não eram suficientes. A Convenção estabeleceu, então, em várias cidades, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulon e outras,
as execuções em massa. Eram fuzilados. Eram grupos de pessoas, famílias inteiras, camponeses, fazendas inteiras, proprietários, junto com seus empregados, que eram fuzilados. Para fuzilados, ainda eles esperavam um motivo que justificasse. Então acusavam, eram monarquistas. Ora, como não ser monarquista, mesmo os que diziam, por conveniência, que não eram mais monarquistas, mas eles eram monarquistas, a estirpe era monarquista há 1500 anos, veneravam o seu rei e a grandeza francesa construída pela monarquia. Não só isso, eles eram aliados de potências estrangeiras, estavam tramando com as monarquias vizinhas à queda da Revolução. Guilhotina. Ou, quando não tinham uma ou outra acusação possível, eram moderados. Não eram entusiasmados pela Revolução Francesa. Eram taxados, então, de inimigos da Revolução, porque não tinham o ardor revolucionário. Lyon, terrível extermínio foi cometido em Lyon. Lyon era governado pelos moderados, pelos jacobinos, no fim de 1793. E quando a Convenção mandou tropas para eliminar os não-revolucionários, esses que governavam Lyon diziam, mas como? Nós, revolucionários, nós rebeldes, de modo algum, nós aderimos à República, nós aderimos à Constituição. Tremula a bandeira tricolor, que é a bandeira atual da França, aquela que tremulava junto ao sangue da guilhotina, porque tinha sido abolida a bandeira da monarquia. Nós temos a bandeira tricolor. Os senhores acusam os padres, nós vamos pegar os padres, e temos apanhado os padres nas paróquias e nos mosteiros para condená-los. Como é que nos chamam rebeldes? Eram rebeldes porque eram revolucionários. Perdão, eram rebeldes porque eram revolucionários, mas moderados. E a Convenção em Paris já tinha dado um passo na sua polarização, andando para o extremo da Revolução. Essa ditadura foi a primeira ditadura comunista que exercida em nome da liberdade, fraternidade e igualdade. Perseguição dos proprietários, confisco de seus bens, perseguição dos comerciantes. O comércio passou a ser exercido por funcionários públicos, né? Fim das liberdades. Os senhores têm o panorama da Rússia comunista na mão, de Cuba na mão. Foi a primeira ditadura em nome da liberdade e da igualdade e da fraternidade, o que é pior. A Revolução Francesa exigia uma submissão sem limites. Republicanos, sim, diziam eles, mas em Lyon eles não queriam o comunismo. Eles eram burgueses que queriam conservar a sua propriedade e os seus negócios. Isso não era possível. Eles tinham sido monarquistas, eles tinham sido negociantes ricos, muitos viviam de rendas, eram aristocratas moderados. Isso era suficiente para acusá-los de inimigos da Revolução. Chegara, então, o momento próprio de desenvolver ao seu extremo a filosofia da Revolução Francesa, que é o comunismo. O professor Plínio Corrêa de Oliveira bem aponta em seu livro Revolução e Contra-Revolução a metamorfose da Revolução. Chegando a esse ponto, ela precisava aniquilar aqueles que com ela tinham colaborado no início, em 1789, 1790, mas que tinham estagnado naquela posição, não acompanhavam a radicalização. E a radicalização exigia o comunismo. Chegara o momento do estabelecimento do comunismo e dele nós veremos as características em nossa próxima emissão.